E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilson, e se você está vendo esse vídeo, significa que essa live já aconteceu, tá certo? Essa live são os melhores momentos de um evento que nós realizamos todas as quintas-feiras dentro do nosso grupo do Facebook. E para você participar da próxima é muito fácil. Nós temos um programa chamado Aprenda a Desenhar, que é um programa de desenho totalmente gratuito, onde rolam aulas às segundas-feiras. E nas quintas eu reúno a galera para a gente poder discutir a aula que aconteceu naquela semana, tá certo? Então, para você participar, basta se cadastrar no link que está aqui embaixo do programa Aprenda a Desenhar, tá certo? E com isso você vai passar então a receber as aulas e participar das lives nas quintas-feiras. Então, beleza? Vamos para a live? Eu comecei com 12 anos também. Eu tava falando pra galera aqui, né? Eu comecei motivado pelo skate, né? Eu ando até hoje de long, né? Longboard, né? E foi uma das coisas que mais me motivou ler Conan, né? Eu lia muito Conan o Bárbaro, né? Leio até hoje também. E daí, depois que eu comecei a desenhar, eu comecei a ter uma noção de futuro, assim, e norte também, foi alguns anos depois, sabe? O que me ajudou muito, eu comecei a dar aula, né? Dar aula de desenho já, logo quando eu estava ali com meus 18 anos ali, 16, não, peraí, estava com menos, 16 anos ali, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula para a galera, eu já estava fazendo magistério na época, e isso entrou como plano de projeto da escola, e depois virou um projeto de faculdade, né? Fiz pedagogia por um tempo, e a minha ideia era provar que qualquer pessoa podia desenhar, né? E esse projetinho, assim, começou despretensioso, né? Na época, me conduziu aí por toda a minha jornada, né? Hoje eu tenho uma agência de publicidade, trabalho com isso todo dia, né? E esse projeto aqui, na verdade, foi uma vontade que eu tinha muito grande de voltar a desenhar, né? De voltar a ensinar desenho, né? E eu acompanho muito a galera que ensina, estou sempre ligado aí, sabe? Inclusive, até para eu voltar agora, eu fiz vários cursos de reciclagem, assim, até para mim estar por dentro, né? Do que está rolando, assim, mas não tem nada de novo, na minha opinião, assim, né? Tem muito programa hoje que facilita aí a galera poder estar mexendo, né? Eu vejo muita galera mexer hoje com, qual que é aquele programa 3D? O Blender, né, Lucas? Então, o Blender foi meu primeiro programa 3D também, que ele era gratuito, né? E na época eu não tinha tanto vídeo, que nem tem hoje, né? Hoje tem um monte de vídeo aí bacana, né? Tinha quase nada, era só 3D Max. E daí eu comecei pelo 3D Max na época, né? Modelar também. Isso já faz já uns, sem brincadeira, uns 18 anos já, que eu comecei a modelar no 3D Max. Comecei em 2006, eu acho, sabe? E de lá pra cá, assim, tudo... A minha paixão sempre foi o 3D, né? Adoro 3D e tudo mais, né? Só que eu sempre tive vontade de voltar a dar aula, né? E daí foi quando faz um ano e meio já, 2 anos para trás, eu comecei a, de fato, focar nisso, na verdade, né? Foi que eu fundei agora a comunidade Paixão por Desenho, né? Aí veio o Covid, aí do Covid veio essa ideia de poder, sei lá, contribuir com a galera, sabe? Eu vejo muita gente querendo aprender, muita gente tem dificuldade, e às vezes é difícil, cara, para quem está começando, entender o que precisa de fato. E a galera, nossa, Verdade. e essa live de hoje, ela surgiu aqui, a galera está reunida aqui, assim, sabe? Justamente pelo fato que rolou lá no grupo, né? Eu falei lá da minha metáfora da bicicleta, né? Quero falar de novo aqui para vocês. Você falava de bicicleta toda hora. Então, pois é, eu fiquei Cada pensando... 3 palavras, uma era bicicleta. Então, eu fiquei pensando, né? O que eu posso usar aí como referência para tentar ajudar a galera a ter uma... Quando você ouve uma coisa como uma metáfora, às vezes fica mais fácil de você entender, né? Isso trouxe várias perguntas aí, a galera, todo mundo começou, né, a questionar as possibilidades que podem ter com a metáfora, né? E é muito legal, porque daí você vai evoluindo ela, né? E eu fiquei encantado. Eu falei, pô, vamos evoluir junto esse negócio, cara. Foi uma coisa que surgiu comigo, mas vocês que estão aí começando, cara, vocês que têm realmente o segredo que eu estou encontrando, que eu quero encontrar, entendeu? Que é a grande dúvida, né? Quais são as grandes dúvidas que vocês têm? Porque para eu que estou aqui do outro lado, querendo ensinar vocês, sabe? Quanto mais eu entender a dor, o problema, puxa, o que realmente está, sabe, a barreira de vocês aí, né? Quanto mais eu entender o que é, com certeza melhor eu vou conseguir trazer resposta para vocês, né? Tá certo? Bom, seguinte, eu vou repetir a parábola aqui de novo da bicicleta, né? No caso, a minha metáfora, nem é uma parábola, é uma metáfora da bicicleta, que eu faço uma analogia entre o que é necessário para desenhar com o que você precisa, no caso, com a bicicleta, na verdade, né? Eu não sei se eu falei para vocês aquele dia quando eu mandei o áudio, mas isso não veio do nada, sabe? Isso veio de algum lugar.
Existe uma escritora, ela é professora de desenho, ela escreveu um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um livro hoje em dia ele é bem questionado. Assim. Eu ouvi falar desse livro. Eu estava pesquisando sobre desenho, né? Quando eu comecei a desenhar de novo, voltei. Aí eu vi umas videoaulas do povo falando sobre esse livro, que ele era bem interessante, que tinha alguns conceitos que hoje em dia não são mais tão bem aceitos, mas que ele ainda é bem útil. Eu baixei ele em PDF lá no celular. Que legal. Esse livro, o nome da escritora é Beth. Eu não lembro o sobrenome dela, cara. Deixa eu ver aqui. Com o lado direito do cérebro. Quem é a autora? É a Beth Edwards, que escreveu esse livro. E ela tem uma frase, assim, esse livro hoje em dia é muito questionado, sabe? Tem muito cara que mexe, que trabalha, que está aí entrando no desenho, questiona o livro dela, porque fala, como assim desenhando com o lado direito? Que história é essa, né? Ela fala que nós desenhamos com o lado direito, que o lado esquerdo um é criativo, o outro é racional, e que os dois se conflitam, né? Então, quando o artista ele precisa acender o lado direito para ser criativo e ser artista, né? E hoje a galera, assim, a ciência fala que na verdade você usa os dois lados do cérebro. Eu sempre acreditei nisso, sim, na minha opinião. Desde quando eu era moleque, ele já li o livro dela. Acho o livro dela maravilhoso. Eu já li umas 500 vezes e sempre que eu leio eu descubro algo diferente, assim, eu realmente adoro. No entanto, a galera tem essa crítica, eu também tinha essa crítica, né? Mas isso para mim nunca foi um pretexto para não ler o livro dela, sabe? Porque o livro dela ajuda muito você a ter alguns exercícios lá muito legais, assim, para você soltar um pouco a mão, assim, exercício, sabe? Para você ajuda a colocar a ideia no papel, etc. É muito bom nesse aspecto também. E lá nesse livro tem uma frase, cara, que diz o seguinte, diz assim, desenhar é como andar de bicicleta. É a frase que tem no livro dela. Eu fiquei pensando, falei, pô, desenhar é como andar de bicicleta. Fiquei pensando, falei, puxa, ela deve ter escrito isso aí, né, pensando naquele ditado popular, né, que tem um ditado que fala assim, quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Já ouviram falar nesse ditado? Ou vocês já... Já ouvi falar. Eu passei por isso, tá ligado? Eu andava de bicicleta e fiquei um tempão sem andar e eu achei que não ia andar. Eu ando de boa. Sabe? E deixa eu ver aqui, tem gente escrevendo parar aqui. E daí, galera, o que acontece? Olha só. Eu fiquei pensando, assim, é uma frase que sempre me marcou, né? Esse lance. Porque eu fiquei pensando, desenhar é como andar de bicicleta. Então, quer dizer que se você aprende a desenhar, você nunca mais esquece. E eu acredito muito nisso aí, sabe? E daí eu fiquei pensando, quando a galera começou a falar, assim, sobre desenho, né? E quais eram os caminhos melhores. E a galera confunde, eu vejo muita confusão, na verdade. Não sei se é bagunça, mas eu vejo muita confusão de quem está começando, principalmente. Às vezes você começa a estudar desenhos esquemáticos, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, por exemplo, alguns exemplos de desenho esquemático. Galera, minha internet está bem lenta, me perdoe, mas vai estar entrando lá. Mas desenho esquemático, galera, é quando você tem o conhecimento de desenho, sabe? Tipo, tu sabe desenhar, você usa esses conhecimentos de desenho para observar o mundo, observar os objetos, observar as pessoas, observar os animais, observar a natureza, e você começa, então, a tentar entender. Você pega objeto por objeto, começa por uma coisinha simples, igual essa aqui, ó, que vocês estão vendo na minha mão. Vocês desenham ela é como se fosse um projeto, sabe? Um arquiteto. Você vai literalmente pensar como um arquiteto. Você vai desenhar o objeto de um ângulo, vai desenhar do outro, vai desenhar do outro. Estão vendo aqui a minha mão, né? Vai desenhar de baixo, aí depois vai colocar em uma vista isométrica, aí você vai colocar num ponto de fuga, com 2 pontos de fugas, você vai começar a manipular o objeto dentro da perspectiva. Isso tudo que eu estou fazendo é usando o conhecimento de desenho, de observação, para estudar um objeto. Então, essa imagem aqui, por exemplo, do telefone, ó, aqui tem uma bem legal da câmera. Bom, olha, esse aqui é um exemplo de estudo esquemático de um desenho. Ó. O cara pegou uma câmera fotográfica e ele desenhou ela. Tá vendo que, olha que coisa interessante, tá? Então, nós estamos falando de um estilo de estudo de desenho, tá, pessoal? Que o desenho esquemático, ele é usado para estudar, entendeu? E os estudos, eles são muito particulares. Cada artista, olha que coisa doida, né? Cada artista tem uma forma de aplicar esse estudo, né? Ó, e o cara coloca, por exemplo, ela em vistas diferentes, olha só que interessante. Várias câmeras, ou a mesma câmera. E isso permite para ele conhecer o objeto em vários ângulos. E com isso, sabendo daí as medidas, sabendo como aplicar elas, o que ele vai fazer? Ele vai criar. Ele vai criar uma coisa nova. Um exemplo é essa daqui, ó. Ó, tá vendo como essa aqui é bem mais moderna? Nem existe essa câmera. Vocês entenderam o caminho do cara?
Vocês entenderam a jornada desse cidadão? Alguma dúvida aí? Podem falar. Ele estudou o objeto, desenhou ele em formatos diferentes, entendeu ele para poder criar depois, né? Exato. Olha a jornada do cara. Primeiro, ele sabe desenhar observando. Isso é claro. Porque se ele não soubesse desenhar observando, ele não ia conseguir chegar naquele resultado ali, cara. Entendeu? Vamos voltar aqui de novo. Ó, deixa eu voltar as páginas exatamente na ordem que eu fui. Porque, literalmente, ó, eu fui seguindo aqui uma jornada bem interessante. O cara, olha, isso aqui é um estudo bem pictórico, vamos dizer assim, de um cara que está começando a entender um objeto. Ele desenha a vista de trás, a vista de isométrica, outra vista isométrica. Ele anota os detalhes, botão X, Y. Ele coloca algumas medidas, entendeu? Ele desenha todos os objetos acoplado, em diversos ângulos. Ele faz vários estudos aqui. Aqui é até um estudo mais detalhado, que esse aqui não é o caso dele, né? Mas ó, aqui tem um exemplo onde ele coloca a imagem numa perspectiva. E daí o que ele faz? Ele vai evoluindo isso. Ele começa a aplicar esse objeto em outras posições. Inclusive, ele vê objetos diferentes. É normal, no estudo de desenho, você não vê só uma câmera. Você vê todas as câmeras que tem no mercado para entender o que todas elas têm em comum. Você só vai conseguir entender o que elas todas têm em comum observando uma por uma, colocando elas nas mesmas vistas e tentando entender o que elas têm entre si diferente. Daí o cara começa, entendendo isso, ele começa a criar. E aqui ele já começou a fazer isso. Aqui já seriam os primeiros riscos dele, tentando algo novo. Daí, quando ele parte para pensar em algo novo, ele parte com a ideia de, por exemplo, vou criar. Ou seja, quando eu vou criar, porque ele já conhece, ele já observou, ele já desenhou, ele estudou vários modelos, e daí ele já colocou todas elas em várias posições, ele viu que todas elas têm em comum e diferente, e daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai começar a arriscar a criação dele. Só que quando ele fala, eu vou criar, quer dizer que daí quem manda na regra é ele. O resto importa, mas não tanto, porque daí ele começa a definir alguns parâmetros. Ele começa a definir alguns parâmetros. Estão entendendo? Que daí é ele que manda na parada, ele começa a sugerir coisas. Ele começa a mudar as coisas de lugar, ele começa a mexer nos tamanhos, ele começa a mexer nos formatos, ele começa a brincar com a forma, que ele já sabe qual é. Ele deixa ela mais gorda, mais alta, mais comprida, muda a lente, coloca botão. Ele começa a explorar as possibilidades, até que ele chega num resultado igual esse. Né? Ele começa a amadurecer, e vai amadurecendo, e ele chega nesse resultado aqui, ó. Né? Esse é um exemplo. Ó, opa, aqui tem vários. Olha como é que é legal. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, galera, é um estudo de design. Ou seja, o desenho esquemático, ele é muito usado e aplicado por designers. Ou seja, é interessante que nós não estamos mais falando só de desenho aí, né? Vou olhar para vocês aqui, galera. Vou repetir a cena aqui. Mas deixa essa foto aqui. Eu acho que estou olhando para vocês também, mas eu não teria que dividir a tela aqui. Peraí. E o que esse cara fez aqui, pessoal? Ele fez um trabalho de design. Então, um design é justamente o cara que comanda o desenho esquemático. Ele domina o desenho esquemático. Ele é quase um projetista. O termo design, inclusive, a tradução no Brasil de design é projetista. Entendeu? Não é artista. O design ele tem uma outra função diferente. No entanto, o desenho esquemático é usado para isso. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês, preste atenção também. O desenho esquemático ele é usado não apenas para criar produtos e objetos ou melhorar coisas do nosso dia a dia com uma aplicação de design. Ele também é usado para criar personagens. Olha que coisa doida, né? Então, o que acontece? Esse conhecimento que os designers usam, ele não veio de lugar nenhum. Eles vieram dos próprios artistas. Os próprios artistas, quando eles têm lá a sua bicicleta profissional, eles já fazem isso. Eles já começam a criar os seus próprios desenhos. Eles criam seus personagens, eles criam, enfim, eles criam o seu universo de histórias, né? E essas histórias que a gente tanto ama e gosta, assim, né? Deixa eu ver se eu acho que esse cara, ele fez um estudo da figura humana, do corpo, tá? Então aqui vou logo, ó, ele começou a observar o corpo humano, ele começou a observar que tinham cabeças achatadas. Olha só que coisa mais legal que esse cara começou a fazer, né? E daí, ele começou a entender que as pessoas tinham formas diferentes para a cabeça. Legal?
Ele começou a estudar o corpo humano, ele começou a observar as pessoas. Ele começou a desenhar as pessoas como elas eram, começou a retratar essas pessoas, ó. E daí ele começou, então, ele criou essa técnica, você já deve ter visto aí na internet um monte de gente trabalhando com essa técnica aqui, ó, que é a técnica baseada nos estudos do Loomis, né? E esse cara, ele começou a pensar o desenho esquemático do ser humano, da cabeça, né? E ele começou, então, a criar um esquema, uma estrutura que facilitasse ele criar o rosto de qualquer pessoa. Ele começou a perceber que haviam similaridades entre as pessoas. Então, ele começou a estudar. E daí, quando ele começou a desenvolver essa técnica, ele começou, então, a testar ela. Então, ele começou a aplicar ela com a parte de anatomia, ele começou a aplicar ela com a parte de movimento. Isso aqui tudo é estudo, cara. Estudo, ele estudando. Ele começou a movimentar a cabeça para cima, para baixo, para os lados, tentando aplicar a observação daquela técnica que ele pensou. A técnica que ele pensou foi dessas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, tá vendo? Ele viu isso nas pessoas e falou, cara, isso funciona. E ele mesmo, então, começou a buscar um estudo, esse aqui é um estudo, provavelmente é um estudo acadêmico dele, né? Onde ele prova essa teoria, né? E daí ele começou, então, a aplicar vários modelos, começou a aplicar em perspectiva, começou a fazer vários estudos aí, ó. Ou seja, com essa estrutura, ele começou a perceber que ele podia, então, criar qualquer tipo de fisionomia de pessoa, né? E tá aí, ó. Aí os estudos, essas linhas que a gente vê hoje, inclusive o próprio mangá, as medidas do mangá é diferente, vocês sabem disso, né? Que bom que você tá aí, show. Tô vendo teu rosto aqui, cara, que massa. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, né? Esse cara, ele começou, então, galera, a estudar, a aplicar. E outros, se pegar o mangá, por exemplo, o mangá bebe nessa fonte, porque o mangá falou, olha, os meus olhos são diferentes, o mangá, ele é uma evolução disso aqui, vamos dizer assim, podemos dizer, eu não sei, eu não tenho certeza, mas é uma suposição que eu posso fazer, que é dizer que o mangá É derivado, sei lá. é derivado disso aqui. Porque daí o mangá, o que o mangá fez? O mangá falou, olha, vamos fazer um negócio diferente, vamos aumentar essa linha aqui dos olhos, vamos deixar ela grande, assim, vamos deixar o nariz menor, entendeu? E vamos manter... Se eu não me engano, eles fizeram isso porque seria mais fácil fazer isso e ia gastar muito menos dinheiro. Talvez. Eu nunca fui atrás assim, de descobrir o motivo do mangá, sabe? A origem e tudo mais. Mas, assim, outras coisas que eu já ouvi falar, por exemplo, é o fato de que eles queriam ser diferentes do Ocidente, que é onde nós vivemos aqui. Ou seja, qual que é o estilo de desenho muito, muito impregnado na nossa cultura aqui? É o desenho europeu, que era muito forte, né? Assim, antigamente. Agora ainda tem grandes nomes que eu ainda sigo ali no mercado europeu, né? E o estilo americano, que é o estilo de quadrinhos, super-heróis, aquela coisa toda que a gente já conhece e consome, né? Também. E eles queriam também, acho, de certa forma, querer fazer algo diferente. Foi uma forma que eles tiveram de criar essa coisa diferente. Então, o que esse cara está fazendo aí é um estudo. E o que acontece? Ele está dando uma receita de bolo pronta para nós. Tá? Imagina você ter que pensar nisso e fazer tudo o que ele fez. Entendeu? Sobre a cabeça humana. Trabalho né? da porra. Trabalho da porra, exato. Isso aí, cara. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas se aproveitam desse estudo dele para ensinar desenho também. Só que não adianta você que está começando, começar por isso aí. Na minha opinião. Por quê? Porque você precisa ter a bicicleta. Agora, vou falar a metáfora da bicicleta, tá? Tem mais gente aí. Vou dizer o que é a metáfora da bicicleta e por que eu pensei nela, né? Então, vocês já sabem a origem dela, né? Que ela veio lá do livro da Beth Edwards, né? Eu digamos assim, parti daquele princípio ali. E eu comecei a pensar, e observando assim, eu conversei com alguns de vocês aqui, né? Eu pensei na bicicleta como uma bicicleta, a bicicletinha pronta, você sabe, bicicleta, quadro, roda, completa, tá? A bicicleta, ela completa, ela seria, nessa minha metáfora, a pessoa saber desenhar. E saber desenhar nada mais é do que você olhar uma coisa e conseguir fazer ela no papel, tá? Só que existe um detalhe aí. Quando você olha uma coisa e você quer colocar ela no papel, é quase que impossível, eu diria, é muito difícil, tá? Exige muita experiência, exige muita dedicação, exige muita prática de vocês conseguir olhar um objeto
e fazer ele perfeitamente em todos os detalhes. Tá? Tem mestres aí que eu já li que ensinam a desenhar, que dizem que é algo praticamente impossível você olhar uma árvore, um exemplo, pegando pesado aí, pegar uma árvore e desenhar todas as folhas da árvore. Você não consegue desenhar. É por isso que existe o termo simplificar no desenho, né? Já ouviram esse termo, né? Então, quando você olha alguma coisa, você vai simplificar o que você está vendo. Você não vai desenhar todos aqueles detalhes que ela tem, né? A não ser que seja um desenho técnico de algum objeto. Geralmente, objetos que nós criamos, que não são da natureza, são natureza morta, né? Objetos do nosso dia a dia, como essa caneta, mouse, enfim. São objetos que, geralmente, vocês conseguem explorar o máximo de detalhes e perfeição daquele objeto, de maneira técnica, de maneira exemplar, perfeita, tá? Você consegue. Agora, objetos da natureza, árvore, pessoas, animais, é quase impossível, alguns mestres de desenho falam, você conseguir tirar todos os detalhes minuciosamente falando. É impossível, tá certo? E se você conseguisse, seria basicamente uma reprodução da realidade, sabe? É por isso que existe o termo reprodução, né? Mas o termo reprodução, ele é muito mais associado aí, nesse caso, à ideia de você fazer um trabalho que já foi feito. Então, reproduzir é refazer o que já foi interpretado. Ou seja, alguém viu uma árvore e foi lá e desenhou a árvore. Aí você vai lá e replica aquela árvore, tentando seguir o mais fiel possível. Quem sabe você está lá com o objetivo maquiavélico de falsificar a obra do artista e vender e ganhar uma grana, né? E é muito errado fazer isso. Mas você está lá tentando replicar em mínimos detalhes aquela obra que o artista já interpretou. Isso é uma reprodução. Então, a reprodução está muito ligada a isso, tá? No entanto, existe também o termo desenho realista, né? Tá ligado? Vocês já viram também esse termo desenho realista. Então, o desenho realista é também, igual à reprodução, aquela tentativa exorbitante de tentar imitar a realidade nos mínimos detalhes. Então, você tenta explorar o teu potencial de ver ao extremo, para você conseguir replicar tudo nos mínimos detalhes. Existe um outro lado da moeda. Nós estamos falando ainda só de desenho inicial, tá? Nós estamos falando da bicicletinha básica, tá, pessoal? Ainda. Aí existe um outro lado da moeda, que é você não fazer um desenho tão parecido. Você olha, você fala assim, vou simplificar muito mesmo, vou simplificar o máximo. Aí você Fazer uma nova interpretação, né? Exato. Vai da tua interpretação. Aí você fala, eu vou desenhar isso aqui, aí... E lembra daquela live da caveira? Quem estava na live da caveira aí? Dá um oi aí, quem estava na live da caveira. Que eu fiz agora, faz uma semana, duas, no Facebook. Acho que o André estava, né, André? Eu desenhei essa caveira aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Muito bem. Eu teria que abrir o Photoshop, não quero abrir. Deixa eu voltar aqui, galera. Eu acho que estava aqui. Ó, a live dessa caveira aqui, ó. Eu passei essa caveira para vocês. E eu dei liberdade para vocês pensarem em coisas diferentes, né? Lembram? Eu acabei pensando aqui, por exemplo, em outras coisas que não estão aqui. Ou seja, olha só que interessante. Isso aqui virou fruto de uma cópia. Eu copiei, galera. Por que eu copiei? Porque eu tomei liberdades criativas. Vocês percebem que a estrutura é muito parecida? Ó, até o nariz, tudo. Os olhos ficaram muito, até similares, até se for olhar. Se eu escurecer mais aqui, ficou muito parecido, ó. Só que daí o que eu fiz? Eu subi mais aqui a cabeça. Deixei a cabeça mais alta e tal. Coloquei uns parafusos, etc. Né? Vocês estão lembrados dessa aula? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma cópia. Só que eu tomei tanta liberdade na cópia que ela não é mais tão parecida com o modelo que eu me baseei. Entenderam? E existe um debate muito doido aí, para vocês que estão começando. É aí que rola a grande briga da galera. Porque o que acontece? Alguns vão dizer que, nossa, esse cara aí fez um plágio, uma reprodução. Esse cara aí se inspirou no desenho lá do artista lá, ó. O artista é essa caveira preta aqui, ó. O artista fulano lá que fez aquela caveira, o Wilson foi lá e se baseou nela. Ele fez um plágio. Né? Existe o termo plágio, que é diferente até da reprodução, né? Plagiar, né? Mas pode ser que sim, pode ser que seja verdade. Eu poderia ter olhado uma caveira de verdade, eu poderia ter lá pegado uma foto aí na internet, né? Da caveira de alguém que está falecido aí, desenhado isso aqui também.
São caminhos diferentes. Qual que é a diferença entre eu olhar uma caveira que é de verdade e olhar uma caveira que é de outro artista? É que o outro artista, ele criou soluções já prontas para mim só olhar e fazer. Ó. Por exemplo, esse risquinho aqui, né? Esse formato aqui arredondado aqui, ó, que não é assim o ser humano, né? Esse artista, ele já criou essa solução para mim e eu fui lá e peguei a solução dele e fiz um up. Deu um up É uma grande. coisa até parecida quando o desenho esquemático, né? Vai vendo as coisas que tem de semelhante, que você quer usar, aí Não você vai confunda. criando como base, né? Não, esquece desenho esquemático agora, esquece. Nós estamos falando Beleza. de copiar. Na cópia, nós não estamos nem falando de desenho esquemático aqui, tá? Nós estamos falando de copiar. Copiar é quando você toma liberdade de fazer coisas conforme você gosta. Só que você tem dois caminhos. Você pode olhar o trabalho de um artista, o que é considerado por muitos algo errado. Por que é errado copiar de outro artista? Porque o outro artista, para a cabeça da maioria de todos os artistas, aquele cara já arrumou soluções. Olha só, se eu olhasse uma caveira de verdade. Ok, caveira. Caveira. Né? Ó, tem várias caveiras, né? Ó, esse aqui é um crânio parecido com o que eu tenho aqui em casa. Ó. Esse aqui, ó, igualzinho, inclusive. Meu Deus. Ó, igualzinho, exatamente o mesmo. Essa é a caveira que eu tenho aqui em casa, né? Mas perceba que essa caveira aqui é uma caveira de um artista, não é uma caveira de verdade, né? Nem sei se aqui parece um crânio de verdade, mas não é também. Todos esses crânios aqui são baseados em crânios de uma pessoa real, entendeu? Para que eu pudesse realmente conseguir uma caveira real, eu teria que, sei lá, pegar uma caveira de verdade mesmo, coisa que não está mostrando. Ah, esse aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem. Esse é um crânio de verdade. Percebe a diferença para esse? Estão vendo a diferença? Existem diferenças aí gritantes aí, né? Da caveira, ó. Essa aqui é uma caveira de verdade. Olha para essa caveira aqui, ó. O quanto que esse artista aqui, ele teve que inventar soluções visuais de design para adaptar esse resultado. E o que eu fiz? Eu não pensei nisso. Esse cara aqui, esse artista, ele foi lá, ele perdeu horas da vida dele, fez vários conceitos e chegou nesse aqui e falou, opa, isso tá legal. Aí eu vou lá todo feliz da vida, falou, olha que bacana, vou mexer nele também, vou dar um upgrade nisso aqui. Eu sou condenado pelo corpo de artistas do mundo inteiro, vão me condenar. Porque eles vão falar assim para você, olha, o Wilson, ele não pensou, ele foi lá e pegou uma solução pronta do fulano lá, olha que coisa feia. Sacaram a parada? Ou seja, isso não pode, tá? Não é certo. Se vocês fazem, vocês têm que dizer que vocês fizeram. Olha, por exemplo, eu fiz essa caveira aqui. Se alguém me pergunta, ou se eu vou compartilhar em algum lugar, né? O ideal é que eu coloque a referência. Olha, é uma releitura do trabalho do artista X, né? Uma releitura do trabalho do artista X, entenderam? Aí pode. Agora, se eu vou lá, né, Wilson, olha esse crânio aqui de verdade. Copia tudo. E começo a criar ideias, começo a mexer e tudo mais. Ainda não é desenho conceitual, não é esquemático, tá, pessoal? Só estou mexendo, só estou olhando, é um objeto que estou olhando, eu falo assim, vou esticar aqui, vou jogar isso aqui para baixo, vou deixar isso aqui mais arredondado, sei lá, vou ficar mexendo aí. Você está tomando liberdades na cópia para mexer no teu trabalho e fazer uma parada igual essa que eu fiz aqui do lado, ó. Tá entendendo? Eu vou até puxar aqui, ó. Aí eu olhando nessa caveira, eu cheguei nesse resultado. Aí o que acontece? Há ainda aqueles que vão dizer assim, o Wilson, ele fez isso, mas ele se baseou na influência da vida dele, né? Ele passou uma vida inteira olhando o trabalho de vários artistas, então ele tinha uma solução pronta, sim. Caramba, não consigo abrir aqui o match. Cadê você? Tá aqui? Tá aqui. O foda é o cara copiar tudo, aí dizer que foi ele que fez, aí é foda demais. Então, também, né? O cara copia tudo, aí o cara faz exatamente isso aqui, ó. O cara faz exatamente isso aqui e fala assim, aí o cara pergunta pra ele, que bonita caveira que você desenhou aí, mano. Pois é, criei. Pois é, mano, fiz isso aí ontem, parceiro. Fui eu mesmo. Não façam isso, tá, galera? Tá aí, tô deixando gravado aqui, não façam isso. Mas, galera, vocês têm que entender que quando vocês fazem isso aqui que eu fiz aqui do lado, eu me baseei em outro artista. Eu me baseei em resultados que outro cara pensou para mim. Eu me aproveitei disso, entendeu?
O que acontece? Não há nada de errado com isso, desde que você deixe ou faça menção ao artista que você se baseou. Entendeu? Isso acontece também, tá? Você pode, não, vocês não são proibidos de não fazer. Nós fazemos isso o tempo inteiro. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é um trabalho baseado no trabalho de alguém, entendeu? Eu não posso chegar para vocês depois e falar, olha, fui eu que criei aquilo ali. Não criei nada, entendeu? Eu me baseei no trabalho do fulano, que é o criador, que alguém deve ter feito uma releitura, e eu fiz uma terceira leitura. Eu reinterpretei o reinterpretado. Ou seja, o meu é o menos rico de todos. Porque estão entendendo que tem um cara que criou, tem um cara que fez e colocou na internet, e tem eu que estou na fila do pão. A pesquisa mostrou o seguinte. Aqui o meu celular, estou falando. O Google falando comigo. Vocês entenderam, galera? Alguma dúvida sobre isso? Não, estou compreendendo. Estou compreendendo aí, né? Então, beleza. É um assunto bem bacana esse aqui. Nosso desenho. Nós estamos ainda, pessoal, na bicicleta comum. Nós estamos falando de saber desenhar. Saber desenhar o quê? É interpretar a realidade. Tá? Saibam disso. Você pode interpretar a realidade, você pode interpretar o trabalho de outro artista. Mas você está reinterpretando. Saibam disso. E você está reproduzindo, você está plagiando. Não tem problema, mas saibam disso. Agora, quando você busca na natureza, você mesmo cria as suas sugestões, você também está copiando. Só que você não está fazendo o desenho esquemático ainda. Porque você só está olhando, ou estou olhando a caveira, olha que coisa legal. Estou olhando essa caveira aqui, ó. Eu não estou pensando nela por trás, pelo lado, não estou movimentando ela em outra posição. Eu estou olhando essa foto aqui, cara. Eu estou estilizando ela. Olha que coisa, olha que palavra que eu usei agora. Eu estou estilizando ela. Estilizar, né? Estilizar, ele vem do desenho da palavra distorção. Eu estou distorcendo o que eu estou vendo, estou tomando liberdades que eu acho interessantes e estou fazendo um desenho diferente, mas que ele tem a minha personalidade. Alguma dúvida até aí? Não. Ou seja, vocês podem distorcer a realidade? Podem. Vocês precisam saber desenho esquemático até agora? Não. Não precisam. Vocês estão sacando? Vocês ainda estão com a bicicletinha básica ainda? Completinha, mas básica? Agora, o que acontece? Quando você vai dizer para você mesmo, olha, eu vou olhar e vou fazer diferente. Vocês podem começar desde o início fazendo isso, não tem problema. Desde que vocês saibam o que vocês estão falando. Fala, olha, eu fiz uma cópia baseada nessa foto aqui. E mostra a foto real, da coisa real. E você, aí quem olha, tipo eu que estou avaliando vocês, para facilitar muito minha vida, eu vou olhar e vou dizer assim, ah, legal, gostei ou não das tomadas de decisão que você fez, porque eu vou entender o que você fez. Agora, se eu não souber, eu nunca vou saber também, não vou poder ajudar, entendeu? Agora, para pessoas do público geral, vocês só vão assinar o seu nome. Vocês se basearam na natureza para arrumar soluções visuais para criar uma coisa nova. E vocês criaram uma coisa nova. Porque copiar, quando você tira da natureza, a cópia, entendeu? Ela traz consigo decisões do artista. Né? Ah, deixa eu ver aqui, tem comentários aí, vamos ver. Desculpa, galera, estou com o meu suporte aqui, ele me avisa. Mas o que desenha quando você está começando? É aí que eu estou chegando, tá? Eu estou desconstruindo de cima para baixo. Vocês viram que eu comecei lá com desenho esquemático, eu estou trazendo para o simples, né? Para onde vocês... Isso aí, professor. Isso aí que você está falando da natureza, como eu já disse antes, a pessoa vai lá, presta atenção na natureza, aquele exemplo da árvore. Uhum. Mesmo se a pessoa quiser copiar igual, ela não vai conseguir, entendeu? Não vai. Mesmo que ela tente, ela não vai conseguir, vai ter alguma coisa de diferente. Então, sempre vai ter algo de diferente no desenho que você vai fazer. E se outra pessoa do teu lado, no mesmo lugar, na mesma hora, ter um amigo que desenha igual você, com o mesmo conhecimento, sentar para fazer igual, só que um não vê o desenho do outro, cada um vai fazer um desenho diferente. Vai ser diferente, isso mesmo. Isso dá aquilo que a galera fala, que cada artista tem uma personalidade e um traço diferente. É isso que acontece. Permitiu aí mesmo. Tem uma galera que pediu para entrar, eu não vi mais. Acho que entrou. Está entrando. E aí, galera, sejam bem-vindos aí. Esse vídeo vai ficar gravado, quem não ouviu o começo aí da história vai ouvir depois. Mas vocês estão entendendo? Alguma dúvida até aí? Então, isso dá a quem copia a personalidade no trabalho. Então, copiar, galera, eu tenho um monte de gente que fala, meu Deus, eu não quero copiar. E na internet você vê um monte de gente
Tem gente que faz propaganda até. Nada de errado com isso, tá? Cada um com as suas coisas. Eu sempre falo isso, cada um com as suas coisas, né? Mas a questão é, tem gente que faz publicidade que copiar, ó, tipo, venha desenhar comigo, eu não ensino a copiar. Mas aí você vai lá fazer aula com o cara te ensina a fazer o quê? Olhar uma coisa e fazer igual, fazer parecido. Ele manda fazer as coisas que ele fez, né? Copiar o que ele fez. Copiando, gente. Tá copiando. Não tem nada errado com isso, tá, galera? Porque copiar não é errado. E copiar não é pejorativo. Ficou pejorativo copiar? Eu vi isso acontecer, cara. Eu comecei a desenhar em 96. E eu vi acontecer isso quando popularizou o computador. E hoje as pessoas falam Ctrl+C, Ctrl+V, é como se você pegasse e fizesse uma xerox daquilo que você está fazendo, né? É uma cópia. Então, aí isso tornou copiar muito pejorativo por causa disso. Mas copiar na arte não tem nada a ver com isso. Entendeu? Faz sentido. Aí o que acontece? Agora vamos nessa. Copiar. Quando que vocês tomam liberdades na cópia? Porque agora nós estamos falando que quando você copia, você pode copiar com a ideia de tentar fazer uma coisa realista. Então, né? Eu posso olhar para essa caveira aqui, ó, e falar, cara, eu vou desenhar ela exatamente assim, para quem olhar ela, vai achar que é uma foto. Tá entendendo? Eu vou desenhar ela, vou pintar, ela vai ficar tão real, tão real, tão real, que vai surpreender as pessoas quando elas olharem para esse meu desenho. Falar, nossa, é uma foto. Não, não é uma foto, é um desenho. Aí o cara fala, ó, entendeu? Você pode querer fazer uma cópia levado para o realismo. Ou você pode fazer uma cópia que você toma decisões diferentes. Onde você muda e faz isso aqui, ó. Que eu te mostrei aqui. Você chegou nesse resultado aqui, ó. Entendeu? Agora, para você que está começando, quando você vai tomar essa decisão? Aí vem a resposta para você, Maria. É agora que eu vou dar a tua resposta, né? A tua pergunta. Quando você começa a tomar decisões no teu desenho? Quando? Quando você sabe desenhar realismo. Ou não precisa desenhar um nível fotográfico, entendeu? Mas vocês precisam ter controle do que vocês estão fazendo, tá? Eu conheço muito artista que, quando ele pega para desenhar, tem uns caras assim que desenham, cara, tu abre, ou quem conhece aí o ArtStation? Não, todo mundo? ArtStation? ArtStation. Entrem lá, que é onde a galera coloca os portfólios de trabalho, quem trabalha na Blizzard, quem trabalha com card game, para essas empresas. É um site. Vou abrir aqui para vocês, peraí. Beleza. ArtStation. ArtStation aqui. Ó, aqui é um artista que eu peguei aula esses dias com ele. Eu fiz curso com esse cara aqui. Eu acho que eu já vi esse negócio uma vez quando eu tava procurando por referência. Então, o ArtStation, galera, ó, tudo isso aqui é artista, cara. Trabalha em tudo quanto é lugar do mundo, olha isso aqui. Níveis extraordinários de trabalho, né? Às vezes um cara igual esse, ele começou a criar um personagem igual esse aqui, por exemplo, ele faz os estudos dele de desenho esquemático, e às vezes ele não desenha uma cópia tão boa. Ele não consegue copiar a realidade tão bem. Mas quando eu falo não copiar tão bem, é como se ele conseguisse fazer uma foto. Pega aqui, por exemplo, um outro professor que eu já tive, o Charles. Estou divulgando meus professores aqui para vocês. Tá certo. Segui ele no Insta depois. Charles Lavesso. Cadê o homem? Ó, pega um trabalho igual ao Charles Lavesso aqui. Ó. Olha o desenho desse maluco. Tá, ó, tá vendo isso aqui? É um desenho. Tá vendo? Nossa, que foda. Às vezes, esse cara aqui, eu não sei quem ele é, tô só usando ele de exemplo, tá, pessoal? Não tô dizendo que ele realmente seja ou faça. Talvez esse cara desenha no nível do Charles Lavesso. O que não é de se duvidar, tá? Porque para um cara chegar nesse nível aqui, ele domina isso aqui. Entenderam? Sacaram a questão? Ó, olha onde ele coloca a textura aqui, tá vendo essa textura? Para um cara ter um poder de visualização desse nível aqui, esse cara consegue entender isso aqui, ó. Ou seja, esses caras aqui, às vezes, eles não têm esse nível que o Charles tem. Não tem. Tá? Até permissão aí para você, meu mestre. Tá usando o teu nome aqui, tá? Mas a questão é o seguinte, esse cara, às vezes, não tem esse nível de desenho. Mas esse cara é muito curioso. Eu participo de alguns lugares que a galera desse nível aí está desenhando, né? Alguns colegas aí. E o que acontece? Os caras, eles estão fazendo o quê? O que eles estão estudando? Sabe o que um cara desse está estudando? Ele está estudando pintura clássica, desenho clássico, pintura a óleo,
áudio sobre tela. É o que esse cara está estudando, bicho. Tá entendendo isso? E não estou falando de um, não, tô falando de uma porrada de cara desse nível aqui. O cara fala assim, nossa, esse cara chegou nesse nível aqui, não tem mais nada para aprender, né? O cara está estudando isso aqui, está estudando pintura clássica, pintura a óleo. Tá entendendo as piras desses caras? Por quê? Porque às vezes esse cara que começou com uma jornada, igual muitos artistas começaram, cara. Entendeu? Que é aquela jornada que eu digo que é a mais longa, né? Tamires está perguntando aí o que está acontecendo, né? Tu entrou agora, Tamires? Fica tranquilo, vai ficar gravado, se quiser vai poder ver a parte que você perdeu, tá? Mas eu estou tentando explicar aqui para a galera o que é desenho. Esse é o objetivo dessa live de hoje, tá, pessoal? Sim. Então, assim, galera, para vocês entenderem aqui meu raciocínio, para não perder. Às vezes esse cara aqui, ele comentou qual é a jornada dele. Vamos entender a jornada? Deixa eu pegar aqui. Não tem como abrir a porcaria do Photoshop. Mas tá, eu vou tentar explicar para vocês verbalmente. Tentem entender o que eu vou falar, tá, pessoal? Vou até olhar aqui para o rostinho de vocês aqui. Olha só, esse cara, às vezes, ele começou ali, ele começou a desenhar, ele começou a estudar desenho esquemático, ele começou a desenhar desenho realista. Aí ele deu mais foco no desenho esquemático, começou a estudar outras técnicas de criação, e aqui ele foi enchendo, ele foi montando uma bicicleta, na minha metáfora da bicicleta, ele foi montando uma bicicleta, porque para ela chegar a ser completa, e ele chegar naquele nível de entrega, ele precisava de uma bicicleta completa, isso é importante, tá? Ele sabia copiar um desenho, só que talvez ele não copia num nível tão igual do Charles lá, tão realista. Mas ele copia num nível mais baixo de realismo, mas ele copia. Tá? Eu vejo muitos caras ali que estão malhando, eles malham. Cara, é muito legal ver esses trabalhos desses colegas aí. Eu também faço muito isso. E às vezes alguém perguntou, tipo, o André perguntou para mim esses dias: o seu estilo é realismo, né, professor? Eu falei: não. Eu desenho realista para treinar. Entendeu? Eu me coloco a fazer um desenho realista para eu treinar a minha habilidade de ver. Sabe? Tá entendendo? Porque quanto mais eu forçar essa barreira, esse limite do realismo, entendeu? Eu tô aprendendo desenho, tô aprendendo luz e sombra, eu tô aprendendo textura, eu tô aprendendo um monte de coisa, você tá entendendo? Que eu não aprenderia só estudando desenho esquemático, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você pode conduzir um estudo de desenho esquemático na tua vida, o desenho realista ali, o desenho da cópia vai sempre caminhar junto. Porque se você não tiver uma bicicleta básica para você colocar peças avançadas, você vai correr, literalmente, você vai correr a pé com um monte de peça boa, mas não sabe montar ela. Olha o que é desenhar esquemático e não saber desenhar. Vai correr com peso nas costas, né? Vai correr com peso nas costas. Porque esses caras aqui, eles sabem copiar. Nem que seja no nível mínimo de realismo. Entendeu? E eles estão Então, sempre... aparentemente, a gente que quer estudar desenho, que quer desenhar, que gosta de desenhar, a gente vai copiar pelo resto da nossa vida, então. Se você não entender o que é copiar, sim. Porque o que acontece? Se você achar que copiar é só fazer ele realista, você vai estar sempre... Não, copiar no sentido que você disse, de prestar atenção, pegar os detalhes, mudar alguma coisa se eu quiser, adicionar outra. Mas aí você está criando. Olha que coisa legal. Quando você toma muita liberdade no que você está observando, você praticamente criou algo novo. E aquilo passa a ser uma criação. Foi baseada numa cópia, mas se torna uma obra autoral sua. Sim, Olha que coisa interessante. Olha que coisa legal, né? Uhum. Entenderam? Então, ou seja, você pode passar a vida inteira copiando. Vou mostrar um outro cara para vocês que eu considero que ele copia muito. Os trabalhos dele retratam muito essa ideia de copiar, de tirar da natureza. Quando eu falo copiar, galera, eu não estou dizendo que o cara se baseia em outro artista, entendeu? Até tem alguns trabalhos dele que tem outros artistas colocados dentro, né? Mas é muito claro quando ele faz isso, sabe? É muito bacana. Mas olha só. Pega esse passarinho aqui, galera. Tá vendo essa composição muito legal? É uma cópia. Vocês estão entendendo que ele copiou? Ele pegou a foto do passarinho, ele pegou a foto de um peixe, ele pegou a foto de vários outros peixes, ele pegou outro passarinho, e daí ele criou lá uma montanha com uma perspectiva. Ele pode até ter visto numa foto também. Tem uma imagem na internet que tem umas escadas que sobem assim.
que vão para um portal no céu, né? Aqui, tudo de luz, umas nuvens. Né? Você já deve ter visto essa imagem. Ele pode ter pego um muro, ele pode ter pego uma pichação, ele pode ter pego um besouro, ele pode ter pego uma cabeça de alce, e aqui ele criou, aqui ele deu uma estilizada, ó. Isso aqui é legal. Opa, não sei se vai abrir grande esse desenho. Ah, não. Ixi. Aqui, ó, vai abrir. Ó, tá vendo essa cabeça do pato? Aqui ele já extrapolou. Aqui ele já criou algo diferente, entendeu? Aqui ele já usou talvez até desenho esquemático para construir essa forma aqui, ó. Ou seja, aqui tem cópia, mas tem desenho esquemático junto. Então ele não só copiou, ele pensou também no desenho esquemático para fazer, entendeu? Toda vez que ele coloca isso aqui, ó, ele está pensando no desenho esquemático. A cartola, esses objetos aqui, por exemplo, né? Ele está pensando no desenho esquemático, mas aqui é um desenho, pensando no desenho esquemático, só que isso aqui é uma cópia. Ele pode ter pego uma foto do passarinho e feito exatamente o passarinho. Vocês estão entendendo que coisa legal? Quer ver um outro professor que eu tenho? Bora lá. Um dos meus primeiros mestres, cara. Felipe... Deixa eu ver, eu nem sei escrever o nome dele, é muito difícil. Hallowell, aqui. Philip Hallowell. Cara, tem uns livros dele, mano. Eu amo esse cara. Ele foi o primeiro, olha aí, ele foi o primeiro professor de aulas online que eu conheci na minha vida no Brasil. Ele começou a dar aula antes de 96, cara, 94, por aí, esse cara dava aula. Dava aula naqueles programas de TV, naqueles canais de TV, sabe? Nem sei o nome daqueles canais de TV. Mas o Philip Hallowell, esse cara aqui... A mão livre da TV Cultura. Nossa, esse cara aqui, mamãe. Foi meu primeiro professor. Tô vendo aqui no Instagram dele. Foi meu primeiro professor, esse cara aqui. O que esse cara aqui, meu? Olha só os trabalhos dele. Ele evolui o trabalho para esse aqui, ó. Pega aqui, ó. Esse desenho, por exemplo. Ó. O que ele fez aqui? Ele pegou o rosto de uma pessoa, fez um círculo e colocou uma mão. Cara, essa aqui passa uma mensagem. Tem um triângulo. Passa um significado. Não é um desenho por desenho. Olha isso aqui. Tem um triângulo, tem uma mulher, tem toda essa estrutura de faces. Ele está vendendo uma ideia, ele está vendendo uma mensagem, está contando uma história. Então, ele é muito parecido com o Greg. O Greg aqui está contando histórias, cara, usando imagens que são reais, cara. Esses dias alguém falou aí para mim que queria fazer uma composição e tal, um estudo, não sei o quê, compor vários personagens, pegar, sei lá, nem lembro que personagem que era, não sei quem foi também, está lá no grupo de vocês, né? E falou assim, eu quero... como é que era? Eu quero desenhar um personagem que, sei lá, o Naruto, vamos supor. Não sei qual que é. Mas eu não quero copiar. Eu falei, pega e faz uma composição, estilo aqueles quadros do Star Wars, que tem várias imagens diferentes, e compõe uma coisa diferente, conta uma história nova. Entendeu? O que você está fazendo? Você está fazendo uma releitura dos personagens que são do autor fulano, que é lá quem criou o nosso amigo Naruto, né? No entanto, você está contando uma coisa que nunca ninguém contou. Você criou uma composição igual essas aqui que eu estou mostrando aqui do Greg, por exemplo. Você criou uma coisa tão diferente usando os personagens, né? Ó, esses caras aqui, quem sabe de onde que são esses personagens que ele tira? Só ele, eu acho. Quem conhece? Hã? Lovecraft, isso aí? Não. Eu tenho do meu repertório criativo. Isso me faz muita lembrança com Alice no País das Maravilhas. Faz sentido. Isso. Faz sentido. Ó, o relógio, o gato relógio, ó. Só que não é um gato. Olha só que legal. Não é mais um gato, é um tigre, e não é um relógio, é uma bússola. E o cara não tem a bússola no corpo, mas é na testa. Sabe? Mas o estilo visual, as cadeiras, o estilo clássico da pintura, e o desenho com uma característica... Isso aqui ele já criou, isso aqui é uma distorção. Ele pode ter pegado a foto do menino e feito ele desse jeito. Aumentado a cabeça, aumentado os olhos, mexido O nariz. Exato, mexido no nariz. Pode ser uma foto, pode ser o filho dele, cara. Olha essa coisa doida, né? E ele contou uma história diferente. Ele fez uma cópia. Entenderam? Alguém está com dúvida sobre isso aí? Que até então a gente está falando ainda da bicicletinha básica. Que é ter a bicicleta básica. Só que para você ter, dentro da ideia de copiar, a liberdade de propor ideias novas ou criar composições fantásticas, você primeiro precisa saber desenhar o nível do realismo, tá? Só que você não vai perder a sua vida inteira agora, eu vou desenhar só realismo até eu achar que eu estou 100% bom, para daí eu começar a pensar em outras ideias. Não, você pode levar isso paralelo, mas você não pode deixar de desenhar o realista. Estão entendendo? Sim.
Então, isso é muito importante, tá? Então, saber primeiro dominar o desenho de observação, ponto. Sei desenhar observação, eu sei o que é copiar, eu sei o que é reproduzir. E agora, eu vou começar a criar os meus trabalhos ainda pensando só em cópia, porque eu não estou nem falando de desenho esquemático ainda. Tá certo? Alguma dúvida? Aí, quando vocês falam assim, agora eu domino a observação, eu sei, eu já consigo criar minhas próprias ideias, eu consigo fazer as minhas distorções da realidade, conforme eu acho que é legal. Tá entendendo? Eu já começo a ter a minha... Aí, ó, isso é uma resposta. Esse é o momento em que muitas pessoas me perguntam, cara, como é que eu faço para criar o meu estilo? É aí. É nesse momento que você começa, você já sabe copiar bem, a um nível assim... Qual que é o nível ruim de cópia? Para vocês entenderem agora. O que é copiar ruim? Copiar ruim é quando você não consegue ter controle de colocar um olho do mesmo tamanho do outro, um do lado do outro. Você não consegue colocar. Porque uma coisa é você fazer um olho torto de propósito. Outra coisa é você não ter como e não saber fazer e ter dificuldade de fazer. Tá entendendo? Sim. Você tem que fazer a mínima ideia de como é que faz. Você fala, gente, faz um olho aí realista, um do lado do outro. Se alguém desenhar com um olho torto, menor, sabe, e não conseguir chegar onde eu quero, que é reproduzir... A distância certa também, né? A distância certa, exato. Não manjar dessas questões básicas da observação, significa que você não está com a bicicleta completa. Está faltando uma roda, está faltando um guidão. A tua bicicletinha básica, tá? Tua bicicletinha básica. Está faltando uma roda. Essa é a resposta que vocês têm que ter com vocês mesmos. Quando vocês se perguntem, estou desenhando há tanto tempo, será que eu consigo fazer uma bicicleta completa? Consigo. Legal. Agora, será que eu consigo levar... Agora vocês têm uma bicicleta completa. Agora, será que eu consigo fazer uma manobra diferente com ela? Será que eu consigo levar essa bicicleta no alto do morro, lá, que é do desenho realista? Até onde eu consigo subir o morro no desenho realista? Tenta subir o morro. Faz um exemplo, faz dois ainda, sabe? Tenta, é um músculo, cara. É um músculo que você tem que forçar. Eu forço ele sempre, todo dia, se for possível. Eu estou sempre desenhando realista para tentar extrapolar o meu limite de perfeição pessoal, sabe? Cada um tem o seu. E é até curioso falar para vocês que eu faço muito isso. Só que nos meus trabalhos, quer ver? Deixa eu mostrar um para vocês aqui. Eu acho que dia que é hoje? 21. Dia 21. Não, vou mostrar um antigo, não posso mostrar ainda alguns. Eu tenho um que eu acabei de fazer lá na agência. Só que vai rolar, ele vai sair agora depois do dia 6 ainda. Vai entrar no mês que vem. Um cliente nosso, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Só deixa eu achar o... Abri tanto WhatsApp, tanto negócio aqui que não sei tá. Isso que já rolou mês passado. Se entrar no site da empresa, vocês vão achar. Ó, olha que interessante. Esse aqui é um personagem que eu criei, tá, pessoal? Que é para uma empresa. Mas observa a pintura que eu fiz. Vocês acham que ela tem um nível absurdo de realismo? Não. Não tem, né? A gente chama de renderizar. Eu não renderizei tanto ela, porque eu não gosto. Não é, sabe? Na hora de eu entregar meu trabalho para o meu cliente, eu tenho o meu estilo de pintura, que é até uma coisa meio recente, sabe? Eu gostava muito de levar o realismo, assim, né? Eu fiz um curso de pintura com um professor recentemente, um outro professor de pintura digital, e ele falou cara, por que você não tenta fazer assim? Aí eu peguei e tentei. Pô, é legal, gostei, fica parecido muito com pintura em tela, aquela coisa meio batida, pincel batido, sabe? E eu me apaixonei por isso aí. E como eu voltei agora a fazer trabalho lá na agência, eu não fazia trabalhos assim ainda. Quando eu fazia eles bem renderizados. E dava um trabalho na bexiga. Tentar chegar naquele nível, eu gastava horas e horas de trabalho. E daí eu tomei uma decisão. Falei, cara, quer saber? Curti demais esse estilo de pintura aqui. Eu vou começar a mostrar os meus trabalhos com esse jeito de pintar. E hoje as pessoas já pedem para mim, ô Wilson, eu quero que você faça aquela pintura daquele jeito lá para mim. Olha que coisa legal. Estão entendendo? Não é muito legal isso? Porque daí a pessoa começa a te conhecer por esse jeito de pintar. Entendeu? E se alguém queria ver o meu estilo de desenho, isso aqui, cara, meu estilo de desenho. Entendeu? Então, assim, eu gosto também do estilo mais cartunesco. Eu amo cartoon, cara. Eu acho muito divertido, na verdade, né? E para vocês verem, esse trabalho aqui, ele surgiu para esse cliente, uma logomarca para o jogo do LoL, que ele ia fazer um torneio, vai fazer esse torneio aí ainda, né? Eu tive que criar um logo tipo escudo para esse torneio aí, né? Eu criei. E daí, passados uns dias e tal, ele pediu para mim fazer uma animação de uma família. Aqui é um layout, não sei se vai carregar.
Ah, carregou. Ó, tá vendo isso aqui? Era um personagem dessa família. Você vê que ele é meio flat, né? Ele não tem tanta sombra. Ele é meio, as cores são meio uniformes, flat design, que eu falo, né? São meio chapadas, bem cartunzinho, né? Eu faço assim para animar, quando eu tenho que animar ele, sabe? Tipo, animadinho e tal, né? Mas, quando eu preciso, porque era uma peça publicitária, eu já quis renderizar um pouco mais. É um cartoon com uma renderização diferente. Eu não conheço ninguém que pega um cartoon e faz esse tipo de aplicação aqui. Ou seja, você consegue, com um estilo diferente, criar o teu estilo. E o teu estilo nasce desse primeiro passo da cópia. Você começa a copiar, aí você começa a tomar liberdades. Dentro da cópia, você começa a colocar coisas. Eu, por exemplo, criei um estilo de cartoon, mas que a fisionomia, a anatomia, ela era muito parecida com a humana, com o realismo. Só que na hora de renderizar a pintura, eu trago muito com um aspecto pintura a óleo, meio batido, pincel batido, uma coisa pouco renderizada. Isso é o meu estilo, entendeu? Agora eu posso elevar esse nível do estilo para esse caso aqui, fazer ele mais realista, ou para aquele caso que eu mostrei antes ali do menininho sentado, fazer ele menos realista. É uma questão funcional, ele é animado. Tá? Ele todo animadinho, ele fazendo, ele se mexe todo, cara. Ele mexe, ele abre a boca, mexe o olho, na animação, sabe? A animação, inclusive, ficou pronta essa semana. Vai ser entregue ainda para o cliente. Tá? A animação desse vídeo aqui, que é animado em motion graphic. Vocês conhecem o After Effects, né? Quem conhece? Muito pouco. Eu uso bastante o After Effects para animar, galera, pra vocês entenderem. Isso Flipa Clip. Então, assim, oi? Só conheço o Flipa Clip. Ah, legal, também. É um programa bacana. Tem vários programas de animação. Quero aprender o Tom Bom agora. Estou começando a meter a cara lá. Eu animava no Flash antigamente, era bem parecido com ele. E agora eu quero começar com o Tom Bom. Mas, enfim, galera, vocês entenderam que dentro do meu estilo, tá? Do meu estilo visual, tá? Do meu estilo visual, eu comecei a criar algo que é meu. Eu queria uma coisa, uma estética de rosto cartoon, que eu pudesse aplicar ela de uma forma flat, tá? De uma flat design, que eles ficassem tipo aqueles desenhos de vetor, já viram aqueles character design de vetor? Acho muito tesão. Ó. Character design vetor. Eles são bem flat design, assim, ó. Bem isso aqui, ó, tá vendo? Esse estilo aqui, cara. Ó, tá vendo? Acho muito bonitinho isso aqui. Ó, é bem no estilo que eu desenho, cara. Só que em vez de fazer esse corpo muito estilizado, eu quis fazer algo diferente. Eu quis deixar um corpo mais parecido com o real, ó, mais humano. Entendeu? Então, quando o meu desenho está super simplificado, ele fica parecido com isso aqui. Agora, quando eu quero renderizar ele um pouco mais, ele fica parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Ele fica mais sombreado. Entendeu? Só que eu desenho muito nessa pegada, só que não com esse corpo. Eu não gosto desse corpo aqui muito estilizado. Eu costumo desenhar um corpo mais realista. Né? Um corpo mais assim, ó. Mais parecido com o real. Entendeu? Ou seja, a copiar, me levou a um lugar. Só que daí, como é que a cópia fez isso comigo? Porque eu comecei a tomar liberdades. Eu comecei a tomar decisões. Só que para que eu tome essas decisões, eu não posso estar faltando uma roda na minha bicicleta. Entenderam? Alguma dúvida até aí? Que agora a gente encerra esse assunto. Aí nós vamos partir para o outro estado. Vocês entenderam, então, que a gente parou lá onde eu estava falando antes. Você não pode ter as peças... Não entendeu ainda? Valeu. Tem que ser sincero, galera. O Lucas aí ainda não entendeu. Tudo bem, Lucas. Vou explicar de novo. Vamos lá. Eu ia meio que repetir mesmo já para vocês. Deu certo. Presta atenção, então, Lucas. Entendeu? Entendi. Tá, de boa. Mas, enfim. Explica de novo pelo esporte, vai. Deixa eu falar de novo para não ficar certo. Você pode aprender a copiar, tentar copiar exatamente igual, tá? E você tem que tentar montar sua bicicletinha completa. Depois que você tem a bicicleta completa, você começa a querer fazer manobras, começa a querer subir o morro alto do desenho realista. Você começa, então, a explorar a sua força de desenho, sua habilidade de desenho. Aí, quando você começa, em paralelo a subir o morro do realismo, você pode criar umas manobras diferentes. Podemos usar essa metáfora aí para as manobras. Você começa a empinar a bicicleta, você começa a dar bobs, entendeu? O que é fazer isso? É cópia com a tua ideia. Você começa a inventar manobras com a tua bicicleta básica ainda, sacou? Então você começa, em paralelo, você está subindo o morro do realismo, você também começa a fazer manobras radicais com a tua bicicleta básica, tá certo? Feito isso, você consegue conduzir paralelo o teu fator de criação.
e sem você perceber, quando você começa a tomar suas decisões na cópia, automaticamente você está nascendo o teu estilo. Teu estilo está nascendo, você nem sabe, você nem percebe, você nem sente. Você começa, deixa fluir, cara, deixa as ideias fluírem, começa a tomar suas decisões vão dar errado, você volta, faz diferente, tenta de novo, começa a dar conceitos visuais diferentes para uma mesma coisa, escolhe a melhor, finaliza, aí quando você finalizar, você tenta subir o morro do realismo com aquela finalização, entenderam? Vocês vão começar a desenhar igual o Crayola aqui, ó, o Greg Crayola. Cara, quando vocês estiverem nesse nível aqui, aí vocês podem simplesmente parar aqui, cara. Vocês já são artistas, tá ligado? Vocês literalmente vão estar num nível muito foda. Vocês estão me entendendo? Que não demora para você chegar nesse nível? Não demora. Primeiro, vocês têm que ter a bicicleta completa. Dominar a habilidade de fazer igual quando vocês querem fazer igual. Porque depois... O problema é chegar até a bicicleta, né? Pois é, aí que tá. Cadê o... esse que tu fez no programa Aprenda a Desenhar, que eu me lembro. Aham. Foi sério pra caramba. Ó, tem esse aqui, galera, que o André fez, tá? Ele estava tentando criar uma ideia de personagem, daquele exercício do curso, né? A galera que já passou por essa aula aí. E daí ele fez esse que ele mandou para mim, baseado nesse aqui, ó. Esse aqui é o original. Vocês viram que tem poucas coisas, né? Mas, ó, vocês conseguem perceber as diferenças? Ó, se eu faço isso aqui, vocês conseguem perceber a diferença. O André viu que tem muita diferença, né, André? Sim, tem diferença pra caramba. Eu inclusive, vou refazer esse desenho essa semana. Ah, que show, cara. Eu quero ver. E daí o que acontece, galera? Olha o que ele me mandou por último agora esses dias aí. Deixa eu chegar lá. Cadê? Ah, você mandou aqui, ó. Deixa eu baixei lá no grupo só. Ah, isso eu quero ver o final. Ó, tem isso aqui. Galera, todos os exercícios que eu passo no curso, tá? De observação. Esse aqui é um peão que não tá aqui, tá com a minha mulher. Mas, ó, os lápis são esses aqui, ó. Eu tirei uma foto, eu não sei qual ângulo agora que tá exatamente aí, que vocês vão ver na câmera. Vocês estão vendo esse lápis? Esses lápis são esses lápis aqui, ó. Sim. Entenderam aí? É porque como você tá falando da metáfora da bicicleta, para mim faz sentido que todos os fundamentos do desenho estejam inclusos nessas peças, né? Sim. E para a pessoa dominar todos os fundamentos não é algo tão rápido assim. Por isso que eu disse naquela hora. Eu acho fundamental vocês terem uma bicicleta completa para andar. Galera, seguinte, pessoal, mais alguma pergunta? Vocês entenderam, então, a jornada que vocês precisam trilhar para desenhar? Sim. Vocês entenderam a confusão que a galera faz? Na minha opinião, é uma opinião minha, tá? Porque existem artistas, eu conheço um monte de amigo meu, cara, que, cara, eles começaram direto no desenho esquemático. Entendeu? E muitos deles não tinham bicicleta. Tá entendendo a situação? Sim. Não tinham bicicleta. É que nem você disse, andavam com a carga nas costas. Pegavam, imagina a situação, vai numa loja de bicicleta e fala assim, bicho, me dá todas as peças profissionais de uma bicicleta aí de alto nível. E dá para você. Você coloca num saco, joga nas costas e sai correndo. Aí, pra você tá indo? Vou alcançar aquela galera que tá ali, ó, que desenha pra caramba, vou correr com eles. Pode correr, cara. Você que sabe, os caras estão correndo no ritmo deles. Uma hora chega, mas demora mais. E se chega, né? Porque às vezes se frustra, cara. Você já pode começar, cara, comprando peça profissional para tua bicicleta. Tá entendendo? Você vai comprar um monte de peça profissional para tua bicicleta já desde o cara. Vamos já montar minha bicicleta já no nível profissional. Não tem problema. Só que você não pode esquecer que para ela ser completa, você tem que saber copiar. Você tem que saber elevar o seu nível de realismo. Você tem que saber ser criativo com a cópia, sabendo tomar decisões próprias. Se você não se preocupar com isso, só se preocupar com a parte do desenho esquemático, o teu caminho vai ser muito mais longo, cara. Eu falo que eu conheço muita gente que trilhou esse caminho e é mais longo, eles mesmo reclamam. Nem sei o que eu estou falando, eles que falam. Entendeu? Muitos caras que eu conheço, amigo meu, que reclamam disso aí. Fala, putz, realmente eu tenho que ir lá pro clássico, ele fala, né? Vou estudar pintura. Você fala que você está estudando? Estou estudando pintura em tela. É bem esse pau da galera, sabe? Tô pintando o ovo que eu vou comer no almoço, sabe? No café da manhã. É mais ou menos essa a pegada dos caras, porque eles começaram de trás para frente, sabe? Não tem nada errado com isso. Você vai chegar igual, você vê, conheço os caras que são muito mais foda que eu, às vezes tem uns aí, sabe? Os caras desenham muito, cara. Pinta muito. Entendeu? Só que a jornada deles também é longa, né? Na minha humilde opinião, tá?
Então, assim, existe para mim um caminho muito mais rápido, na minha opinião, assim, no sentido de você aprender a desenhar. E uma outra questão depois, falando, quando você se torna um desenhista com uma bicicleta profissional, você vai entrar no mercado? Essa é uma outra pergunta que me fazem bastante. Vocês acham que um cara que tem uma bicicleta profissional, ele automaticamente ele está competindo numa corrida de ciclismo? Quem acha que sim? Deixa eu ver o Mas que eu é. acho que depende, não sei. Quem acha que ter uma bicicleta profissional faz de você um corredor de corrida? Não, se você não souber andar, não. Exato. E vocês estão ligados que para andar, tem que saber andar, né? Exatamente. Porque ter uma bicicleta profissional não faz de você um corredor de corrida. Não faz de você um competidor em uma Ah, corrida. entendi. Um competidor. Não faz de você um competidor. Você pode ter uma bicicleta de nível profissional e usar ela para passear, e usar ela para ir para o trabalho, usar ela, sei lá, para brincar, de fazer algumas manobras. Não tem problema. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque saber desenhar, ser o curso que eu ensino para o André ali é o super desenhista. Ser um super desenhista não faz de você um corredor profissional. Não faz de você entrar no mercado de trabalho, assim, propriamente dito. Você precisa entender o mercado de trabalho. Você precisa estudar o mercado de trabalho. Você precisa se preparar fisicamente, porque aí você deixa a bicicleta profissional, mas para você entrar no mercado de trabalho, você tem que pensar em você. E quando você para pensar em você, nessa minha metáfora, você para entender como vender, você para entender o que é um trabalho profissional, você Para passa quem vender, né? Oi? Para quem vender também, né? Para quem vender. Ou seja, você não está mais nós não estamos falando mais de desenho, vocês estão entendendo isso? Sim. Você já tem a bicicleta profissional de desenho, você já é um desenhista profissional. Só que para você entrar no mercado de trabalho, você tem que transformar o seu desenho no que nós chamamos no mercado profissional de ilustração. Tá ligado que não é a mesma coisa? Quem achava que era a mesma coisa? Levanta a mão aí. Quem achava que desenhar é ser ilustrador? Ou, no caso, para você ter ideia, ó, nós estamos falando aí, vocês gostam muito de anime, né? Tem aí Naruto, eu gosto muito de Naruto, eu sempre falo Naruto, né? Tá, quem acha então que. Ah, você achava, que legal, olha só. E na verdade, agora eu vou dar um exemplo, tá, Tamires? Presta atenção. O que eu vou dizer agora. Por quê? Por que que Naruto é o quê? É um tipo de ilustração, vocês sabiam disso, né? O cara criou um personagem. Ele podia ter criado o Naruto e ficado para ele mesmo. Não precisava contar a história dele para ninguém. Estão entendendo? Que ele é um super desenhista, um cara muito foda, o criador do personagem. É um cara sem precedentes como profissional de desenho. Ele é um super desenhista. Só que ele podia ter criado o Naruto e guardado numa gaveta. Não precisava passar para ninguém aquilo lá. A partir do momento que ele tomou a decisão de falar assim, vou criar uma animação do Naruto, ele tornou aquilo um produto que nós consumimos muito. A partir do momento que o cara transformou, a partir do momento que você pega teu desenho e converte ele para um formato onde outra pessoa vai consumir, isso é um formato, que a gente fala formato, pode ser um formato de mídia, um formato de produto em si, um formato de serviço, enfim. A partir do momento que você torna propício a outro comprar, porque a qualquer momento você pode vender o seu desenho, tá? Não se prendam. Nossa, tem que chegar lá no final para poder vender meu desenho? Não, você pode vender seu desenho desde o começo. Fica essa mensagem para vocês. Aprendam a ser empreendedores. Tá? Eu aprendi sozinho a ser empreendedor, com trancos e barrancos e tapas na cara, né? Hoje eu tenho experiência para contar para vocês, né? Como é que faz sem levar tapa na cara. Mas a verdade é que, tipo assim, vocês podem, cara, se arriscar. Não tenho medo de arriscar. Não tenho medo, tá? Sei lá, uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Não tenham medo de arriscar, tá certo? Só que saibam dar valor no trabalho de vocês. Existem regras que valorizam o trabalho de vocês como produto e serviço, entendeu? Então, assim, isso faz diferença, né? Até o André pode dar um testemunho aí, né, André? Com relação àquele trabalho que você fez para tua amiga, né? Uhum. Ele podia ter uma simples entrega de um desenho simples, mas eu passei para você o quê? Um upgrade, na verdade, do que poderia ser feito para melhorar
que você já estava fazendo. E transformar aquilo num produto atraente para você dar para a família e ela olhar para aquilo e dar valor para aquilo. Valor. Correto? Estou errado? Não, tá certíssimo. Bom, galera, era isso, tá? Acho que eu finalizei aí a metáfora da bicicleta. Eu espero... O que vocês acharam? Quiserem escrever aqui, ou quiserem falar aqui ao vivo mesmo. Achei muito bom, explodiu minha cabeça várias vezes. Que legal. Ó, o Lucas está pedindo como limpar o traço. Cara, esse passo de você limpar o seu traço, dá uma pesquisada em delineado. Essa é a resposta para a tua pergunta. Pesquisa por delineado no desenho. Tá bom? Mais alguma perguntinha, galera? Que pode terem explodido a cabeça, todo mundo curtiu? André, quiser falar aí? Não, eu só quero agradecer mesmo a atenção. Eu acho que o curso vale muito a pena se você quiser investir em você mesmo, porque eu sou prova viva de que, tipo, eu não sabia desenhar há 4 semanas atrás. Não, mas não, tem mais tempo, mas eu não sabia desenhar, tipo, zero, não sabia desenhar nada. E hoje já faço trabalho, eu já tenho entrega para fazer de desenho, para entregar, Olha, pra fazer. E tipo, e dá certo. Se você se dedicar e, tipo, seguir realmente, tipo, aqui teve uma frase que o senhor me disse que eu nunca vou esquecer, que é tipo assim, é o chato, aprender o chato, mas o necessário. Isso é uma coisa que eu vivo querendo fugir, porque eu me sinto preso, me sinto coisado, mas aí quando você vê que o resultado vem, tipo, vale muito a pena. Então, eu acho que vale muito a pena e eu agradeço muito. Que show, cara. Fiquei bem interessado pelo curso do senhor. Vou ver aí, vou tentar juntar uma graninha. Ó, o que eu vou dizer para vocês aqui, que estão aqui. Uma revelação. Agora, até falei isso em um áudio para alguém esses dias também. Não lembro se foi pro Lucas aí. Acho que o Lucas estava me perguntando a respeito disso. O outro Lucas ali, né? Tem 3 Lucas aqui. O que acontece, galera? Provavelmente eu vou fazer... Eu vou estar lançando o curso de novo, abrindo turma, no dia 9 de agosto. Vai ter um evento, tá? Quiser convidar a galera para esse evento, é um evento que eu vou falar sobre o mercado de desenho, tá? E vocês vão estar vendo esse AUE todo aí. No entanto, a partir do dia 1º agora do mês que vem, até o dia 10, dia 15 do mês que vem, eu vou fazer algo para a galera que é do Aprenda a Desenhar. Antes de fazer uma oferta para a galera, porque o curso vai mudar tudo. Como eu falei para vocês, vai mudar tudo, cara. Tá? Esse negócio que eu falei do André de estar ganhando um pacote maior de curso, é porque praticamente o curso mudou. Mudou total o curso, cara. E eu vou entregar muito mais no curso do que eu entreguei, entendeu? E provavelmente o curso não vai ter mais o mesmo preço que o André pagou, tá? Isso é fato. Pelo conteúdo, né? Que eu até... eu não vou falar para o André falar preço, não, mas eu tinha falado o valor que era antes para o André, sabe? E não vai ser esse preço, tá? Eu vou tentar tornar ele o mais barato possível, realmente. Mas eu quero fazer um negócio diferente. Enfim, a promessa é, fiquem de olho entre o dia 1º e dia 15 do mês que vem, que eu vou fazer algo especial só para vocês que estão aqui da comunidade Aprenda a Desenhar, porque eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui participando. Vocês me ajudam a crescer com esses feedbacks que a gente faz agora, igual aqui, cara. Se hoje o curso mudou, se hoje as coisas estão evoluindo, são graças a vocês que estão aqui, cara. Vocês todos do Aprenda a Desenhar, tá? É graças a vocês que eu consigo trazer cada vez mais e mais e mais melhorias, tá? E isso é fato. Então, por conta disso, eu quero oferecer algo especial, tá? O que eu posso falar para vocês, fora a surpresa que ainda vai mudar no Aprenda a Desenhar, tá certo? Então, no caso aí, 2, né? É isso, beleza? Fiquem com Deus aí, galera, tá? Eu vou me despedir de vocês. Meu a gente já extrapolou o horário. Muito obrigado por tudo aí, professor. Tá? Só tenho que agradecer aqui por essa live, pela ajuda do senhor, pelo esclarecimento. Cara, que show. Vamos fazer mais vezes. Eu adorei, cara. Adorei. Eu tô olhando aqui, mas vocês estão aqui, né? Adorei, cara. Adorei mesmo. Vamos fazer isso mais vezes, tá? Vamos. Eu acho que quando... Assim, o grupo que tem ali onde vocês estão, eu quero transformar aquele grupo num grupo principal para o WhatsApp, tá? Vou avisar isso para vocês agora. Eu só vou pedir para a gente tentar moderar o número de bate-papo aleatório, tá? Vamos tentar focar, até porque tem muita gente que entrou no grupo e saiu, por causa que às vezes ficavam muitas mensagens que não faziam sentido na conversa deles. Então, eu quero tornar aquilo ali um grupo de estudo mesmo. Ou seja,
querem pedir feedback para mim, que é pessoal, podem mandar no meu pessoal, tá? Direto, eu respondo direto para vocês. E se é uma pergunta que vocês considerarem, que nem essas que rolou agora de sexta-feira para cá, que foram perguntas sensacionais, joga lá no grupo. Fala, professor, tem uma pergunta aqui, ó. O que você acha de a gente falar sobre tal assunto? Beleza, então? Beleza, professor. Show, galera. Vou pedir, então, boa noite para vocês, tá? E nos vemos aí nos vídeos, galera. Show de bola. Adorei. Parabéns para todo mundo que estava aí. Obrigado, professor. Abraço. Valeu.